Entendió que foi chamado que fue llamado por Deus. por Dios. Agora eu vou te falar algo. Ahora voy a decirte Todo algo. chamado, Todo llamado depende depende de uma ativação. de una activación. Amém. Todo chamado Todo llamado depende depende de uma ativação. de una activación. Paulo, Pablo, quando era Saulo, cuando era Saulo, ficou cego. se quedó ciego. Por quê? ¿Por qué? Deus apagou da mente dele Dios cerró la mente de él toda a instrução toda instrucción romana romana e judaica. y judaica. Escuta, Escucha, há pessoas hay personas aqui aquí que precisam ficar cegas. que necesitan quedarse ciegas. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Paulo Pablo ficou cego. quedó ciego, Ou melhor, o mejor, ele él era Saulo era Saulo e pensava y pensaba que estaba fazendo a vontade de que Deus, estaba haciendo la voluntad de Dios, matando os cristãos. matando a los cristianos. Paulo, Pablo, Saulo Saulo pensava pensaba que era a resposta, que era la respuesta, quando na verdade cuando en la verdad ele não era. él no era Saulo, Saulo. indo para a estrada de Damasco, Y en la entrada de Damasco teve um encontro hubo un encuentro com Cristo. con Cristo. Não com Jesus, No con Jesús, com Cristo. con Cristo. Porque Jesus Porque Jesús veio para os judeus. vino por los judíos. Paulo Pablo veio para os gentios. vino por gentiles. Impacto. Impacto. Caiu do cavalo. Cayó del caballo. Ficou cego. Se quedó ciego. Escuta. Escucha. Enquanto En cuanto não apagarmos no cerramos a doutrina de homens, la doctrina de hombres, o reino não pode se el reino manifestar. no puede manifestarse. Por isso, quando Deus vai nos levar Por eso cuando Dios nos va a llevar a um nível maior, a un nivel mayor, Ele nos para. Él nos para. Ele nos tira tudo que temos. Él nos quita todo lo que tenemos. Entende? Ele nos tira tudo que era estrutura Él nos quita todo lo que era estructura para gerar fundamento. para generar fundamento. Estruturas Estructuras atrapalham a obra de Deus. interrumpen la obra de Dios. Fundamento Fundamentos levam pessoas llevan a personas destinos. a destinos. Ei! Saulo Saulo caiu do cavalo, se cayó del caballo, ficou cego. quedó ciego. E eu perguntei Y yo pregunté a um oftalmologista: a un oftalmólogo, o que acontece ¿qué pasa quando uma pessoa fica cega? cuando una persona queda ciega? Ela falou para mim: Él me dijo, ela perde toda a informação, él pierde toda la información porque ela precisa dos olhos. porque necesita del ojo. Ela precisa ver Él necesita ver para ter informação. para tener información. Para crescer, Para crecer ela precisa dos olhos. necesita de los ojos. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Quando Sansão Cuando Sansón foi pego pelos filisteus, fue agarrado por los filisteos, eles furaram os olhos. les dañaron los ojos. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Sansão tinha que perder Porque Sansón tenía que perder o que ele tinha como instrução. lo que él tenía como instrucción. A primeira coisa La primera cosa que Satanás faz que Satanás hace quando ele te toca cuando él te toca é tirar a visão, es sacar a visão. quitarte la visión. Porque sem a visão, Porque sin visión você não consegue caminhar. tú no consigues caminar. Você não tem direção. No tienes A dirección. primeira coisa La primera cosa que Sansão perdeu que Sansón perdió foi os olhos, fue los ojos, a direção. la dirección. A igreja apostólica, La iglesia apostólica, ela tem visão, ella tiene visión, ela tem propósito, ella tiene propósito, porque a visão porque la visión ativa o propósito activa el e propósito o propósito y el propósito me leva para o destino. me lleva para el destino. Aleluia! Escuta, Escucha, Deus não criou Dios no creó igrejas pentecostais. iglesias pentecostales. Amén. 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 Apóstolo não habla isso. Apóstol, no diga eso. Tenho que pregar a verdade. Tengo que predicar la verdad. Pentecoste
Pentecostés foi avivamento, fue avivamiento, preparação. preparación. A Bíblia diz: desceu poder. La Biblia dice, cayó poder. Esse poder, Ese poder no original, en el original significa significa instrução. instrucción. O que desceu em Pentecostes Lo que cayó en Pentecostés foi instrução, fue instrucción, capacitação capacitación para eles irem às nações. para que ellos fueran a las naciones. Pentecostes Pentecostés não foi no fue movimento, movimiento, foi capacitação. fue capacitación. Avivamentos Avivamiento são capacitações son para capacitaciones envio. para enviar. Jesus não levantou Jesús no levantó uma igreja pentecostal. una iglesia Ele pentecostal. levantou uma igreja apostólica Él levantó una iglesia que apostólica flui em Pentecostes. que fluye en Pentecostés. Aleluya. Por isso ele levantou 12 apóstolos. Por eso le levantó 2 apóstoles. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Enquanto a visão En cuanto a la visión não se torna real, no se vuelve real, nós não podemos ir às nações. no podemos ir a las naciones. Así es, aleluya. Por isso a igreja está quebrada Por eso la iglesia está quebrada em todo o mundo. en todo el mundo. Só falamos de cura e milagres Solo hablamos de sanidad y milagros e avivamento externo. y avivamiento E as externo. pessoas não mudam. Y las personas no cambian. Escuta, chegou a hora. Escucha, llegó la hora. E a hora vem Y la hora viene. e a hora já chegou. Y la hora ya llegó. Que os verdadeiros adoradores Que los verdaderos adoradores adorarão o Pai adorarán al Padre em espírito, en espíritu em verdade. y en verdad. Escuta, Escucha, aquela mulher em João 4, aquella mujer en Juan 4, quando foi pegar água, cuando fue a coger agua, ela foi confrontada ella fue confrontada por Jesus. por Jesús. Porque ela perguntou para Jesus: Porque ella preguntó para Jesús, tu é o Cristo ¿tú eres el Cristo que havia de vir? que había de venir? E Jesus falou sim. Y Jesús le dijo sí. E ela, mas os nossos pais Y ella dijo, mas nuestros padres, falou que a adoração habló que adoración é em Jerusalém no monte. en Jerusalén en el E monte. Jesus falou não, Y Jesús dijo no, porque quando eu chegar, porque cuando yo llego, a adoração adoración não é externa, no es é externa, em espírito. es espíritu. Então é interno. Entonces es interno. Amén. Não entenderam? Sí, amén, 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 amén. O que Jesus estava falando, Lo que Jesús estaba hablando, a adoração adoración não é mais no es más externo, externo, não é mais no es más por homens, por hombres, por luzes, por luces, por práticas. por prácticas. Não, não. Adoração No, adoración é em espírito. es en espíritu. E o espírito habita onde? ¿Y el espíritu habita en dónde? Em mim. En mí. Eu sou espírito. Yo soy espíritu. Eu sou espírito. Eu sou Então a adoração é em espírito. Entonces la oración es en De espíritu, dentro de adentro para fora. hacia afuera. Gracias. Não vamos Nos vamos. à igreja La iglesia que está ali, allá, porque ali há porque allá hay uma adoração tremenda. una adoración tremenda. Mas a adoração é em mim. Mas la oración es en mí. Pai, eu te amo. Pai, yo te amo. Eu te quero. Yo te quiero. Eu te desejo. Yo te deseo. Pronto, já adorei. Adora. Adora. Não, eu já adorei. Él ya adoró. Não tem que ter teclados. No tiene que tener Não, teclados. tem que ter teclados. Tiene que tener teclados. Tem que ter guitarra. Guitarras. Tem que ter bateria. Tiene que tener Tem batería. que ter algo. Tiene que tener Tem que algo. ter luzes. Luces. Não, No. isso é prédio. Eso es lugar, É predio, templo. Por isso, Por eso estamos estamos tão parados tan quietos e nada y acontece. nada pasa. E quando não acontece, Y cuando no pasa nada, aprendemos aprendemos a manipular a manipular o mover. el mover. Grita, irmão! Grita, hermano. Abra sua boca! Abra su boca. Levanta suas manos! Levanta sus manos. Vamos! Entretenimento. Entretenimiento. Show. Show. Em show, En show, as pessoas precisam ser conduzidas. las personas necesitan ser conducidas. Em adoração, En adoración, elas precisam virar ofertas. ellos necesitan mirar las ofrendas. Vou repetir.
Em shows, En shows, as pessoas las personas precisam ser conduzidas. necesitan ser conducidas Em adoração, en adoración. elas precisam virar ofertas. Ellos necesitan volverse ofrendas. Amém. 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 Nós somos Nosotros somos a oferta la ofrenda do altar. del altar. Amém. Amém? Amém. Já estou terminando. Ya estoy terminando. Em Gênesis 22, En Génesis 22, eu vou falar para que podamos ser rápido, amém? Em yo voy a Gênesis hablar para que podamos 22, ser rápidos. nós vemos Deus Nosotros vemos a Dios pedindo a Abraão pidiéndole a Abraham seu filho su hijo como oferta. como ofrenda. Quantos conhecem? ¿Cuántos conocen? Todos nós outros, amém? Todos nosotros. Deus chega para Abraão Dios llega a Abraham e fala para Abraão: y dice a Abraham, você vai me dar o seu filho. tú me vas a dar tu hijo, A tua promessa tu promesa você vai me entregar me vas a entregar no altar. en el altar. Preste atenção. Presta atención. Quem aqui tem promessa? ¿Quién tiene promesa? Quem tem promessa de Deus? ¿Quién tiene promesas de Dios? Deixa eu te contar um segredo. Déjame A contar un promessa secreto. que Deus te deu La promesa que Dios te dio é uma oferta es una ofrenda para ser entregue no altar. para que se entregue en el altar. Sim, amém. Deus prometeu Dios prometió a Abraão a Abraham que ele seria pai. que él sería padre. Abraão, eu vou te dar um filho, Abraham, yo te voy a dar un hijo, mas eu quero te fazer pai de nações. mas yo quiero hacerte padre de naciones. Abraão, Abraham, a promessa la promesa é um filho, es un hijo, mas eu tenho herança. mas yo tengo una herencia. Entenda algo. Entienda algo. Todo filho de Deus Todo hijo de Dios tem promessa, tiene promesas, mas a promessa mas la promesa antecede antecede o destino. el destino. Amém. Aleluia. Toda promessa Toda promesa é um sinal es una señal de onde você vai chegar. de donde tú vas a llegar. Aleluia. Amém. Hoje Hoy você vai entregar tú vas a entregar a sua promessa tu promesa no altar. en el altar. Amén. Abraão sobe Abraham sube um monte. al monte. Qual monte? ¿Cuál monte? Moria. Não. Se você for ler a Bíblia, Si tú lees la Biblia, Deus indicou Dios indicó qual era o monte, cuál era el monte, mas o monte não tinha nome. mas el monte no tenía nombre. Quando Abraão subiu o monte Cuando Abraham subió al e monte ofertou a Deus, y ofrendó a Dios, o monte el monte se tornou Moriá. se volvió Moriat. Este monte Este monte é um monte es el monte da provisão. de la provisión. Escuta. Escucha. Abraão Abraham ativou activó o seu destino. su destino. Quando o seu destino Cuando su destino é ativado, es activado, você dá nome tú le das nombre ao território. al territorio. Oh! Aleluia. Deus só deu a Abraão, Dios solo dio a Abraham. você tem que ler Usted tiene que leer o original da Bíblia. el original de la Biblia. Deus deu a Abraão Dios dio a Abraham a localidade. la localidad. Deus não falou o nome. Dios no habló el nombre. Deus só falou o nome. Dios solo habló el nombre. No interno de En Abraão, el interno de Abraham, quando ele ofereceu a oferta. cuando él ofrendó, cuando ofreció su ofrenda. Quando você entrega a sua oferta, Cuando usted entrega su ofrenda, você se torna usted se vuelve apostólico. apostólico. Aleluia. Porque Abraão desceu Porque Abraham descendió do monte del monte como pai de nações. como padre de naciones. Amém. Subiu como pai Subió como padre de uma nação, de una nación, Isaac, Isaac, e desceu y bajó como pai de nações. como padre de naciones. Alguns não estão compreendendo. Algunos no me están entendiendo. Não se lo entiende. La ofrenda La ofrenda ativa activa o seu destino. tu destino. Eu nunca Yo nunca deixei dejé profeta un profeta passar pela minha vida pasar por mi vida sem eu semear na vida do profeta. sin enseñar en la vida del profeta, sin sembrar en la vida del profeta. Somente os profetas Solamente los profetas têm autoridade tienen autoridad para ativar. para activar. Escuta, Escucha, Saulo Saulo virou Paulo, volvió Pablo, mas estava cego, mas estaba ciego, mas não tinha visão. mas no tenía la visión.
A Bíblia fala La Biblia habla que ele foi ao terceiro céu, que él fue al tercer cielo, teve um encontro com Cristo tuvo el encuentro con e Cristo Deus implantou nele y Dios implantó en él a graça, la gracia, o novo pacto. el nuevo pacto. E Paulo precisava voltar a ver. Y Pablo necesitaba volver a ver. E Deus chama quem? Y Dios llama a Ananias. Ananías. Vai ativar Paulo. Vaya, activa a Pablo. Como eu vou orar por Paulo? ¿Cómo yo voy a orar por Ele Pablo? matava todo mundo. Él mataba a todo el Sim, mundo. mas ele é vaso para mim escolhido. Sí, mas él es vaso para mí escogido. Vai, Vaya, escuta. escucha. Depois... Isso é tremendo. Ativa, 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 ativa. Ativa. Eu ativo a sua vida agora, em nome de Jesus. Amén. Activa. Quer tomar água? Sim, você pode tomar sim? Sim. Preste atenção que isso é sério. Préstame atención que esto es serio. Estou como uma locomotiva. Como habla? Estou como um trem. Estoy como un tren. Muy activo. Estou muito ativo. E hermano, há muita revelação. Hay mucha atención. revelación. Presta atención. Pablo Pablo recebeu recibió algo novo algo nuevo que nem os 12 que ninguno de los 12 recebeu. recibieron. E os 12 Y los 12 andou com Jesus. andaron con Jesús. Entenda, Entienda, tem um tempo na nossa vida hay un tiempo en nuestra que vida temos que andar com que Jesus. tenemos que andar con Jesús. Jesus representa Jesús representa a salvação. la salvación. E depois de ser salvo, Y después de ser salvo, temos que estar no Cristo, tenemos que estar en Cristo, que é reconciliação que es reconciliación e ativação y activación para destino. para destinos. Por isso que a igreja atual Por eso es que la iglesia actual só quer saber de jejuar, solo quiere saber de de ayunar, ayunar, só quer saber de subir monte. solo quiere saber de subir montes E desce, y baja e faz ato profético. y hace actos E nada proféticos muda, y nada cambia, porque tem que cambiar. porque tiene que cambiar. Escuta, Escucha, há tempo hay un tiempo que andamos com Jesus que andamos con Jesús para ser salvos, para ser salvos, mas há tempo mas hay un que tiempo temos que andar que tenemos que andar com a revelação con la que é revelación Cristo que es Cristo em nós. en mí. Jesus, Jesús, Cristo, Cristo. são duas dispensações. Son dos dispensaciones. Agora deixa eu te falar algo. Déjame decirte algo. Paulo era o apóstolo da graça, Pablo era el apóstol de do la novo gracia, pacto, del nuevo pacto. e Deus mandou Y Dios mandó sacerdote un sacerdote da lei de la ley para ativar Paulo. para activar a Pablo. Escuta, Escucha, quando você entrar cuando tú entras no novo tempo, en el nuevo tiempo, até os religiosos hasta los religiosos vão te aceitar. van a aceptarte. Deus aplaude, Aplaudan el nombre de Jesús. aqueles que te perseguem Aquellos que te persiguen vão te apoiar. van a apoyarte. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Não é mais obra. No es más obra. Jesus de Nazaré Jesús de Nazaret veio para cumprir obras. vino para cumplir obras. Então havia disputas. Entonces habían disputas. Você jejuou 40? Ah, usted ayunó 40. Eu jejuo 80? Yo ayuno 80. Mas em Cristo não. Mas en Cristo no. Tem que ter caráter. Tiene que tener carácter. Por isso que pessoas Por eso que personas que não têm caráter que no tienen carácter sempre siempre vão voltar van a volver para o modelo antigo. para el modelo antiguo. Não, eu vou voltar para o modelo antigo. No, me voy a volver para el modelo Quando antiguo. pessoas chegam na nossa igreja Cuando personas llegan a nuestra e iglesia compreendem y entienden o novo pacto, el nuevo eles pacto, falam para mim: ellos me dicen, aqui é muito difícil. aquí es muy difícil. O evangelho aqui é difícil. El evangelio aquí es difícil. Aí eu pergunto: Y yo le pregunto, há mais de um? ¿hay más en uno? ¿Hay más de uno? Não! No. Naquela igreja En aquella iglesia pode tudo. Se pode tudo. se puede todo. Agora há uma onda em Brasil. Ahora hay una onda en el Brasil. Uma ola Una ola em Brasil. en el Brasil. Uma moda. Hablamos ola, né? De que os jovens De que los jóvenes se pode ter relação sexual pueden tener relaciones sexuales antes do casamento. antes del matrimonio.
Nuestra iglesia no. En nuestra iglesia no. Pero la iglesia sí puede, a otra. Pero la iglesia, la otra sí puede. Então vai para lá. Entonces vaya para allá. Cristo em mim. Cristo en mí. Mudança Cambio de mente. de mente. Pablo, ativado, activado, se levanta se levanta e estabelece y establece o governo el gobierno sacerdotal sacerdotal e real y real que Adão que Adán perdeu no Éden. perdió en el Edén. Amém. Amém, amém. Assim é. Amém. Uau! Amém. Uau. Eu vou terminar. Yo voy a terminar. O pueblo tem que corresponder. El pueblo tiene que Coloca a mão corresponder. aqui no seu ventre. Sim. Coloca tu mano en el vientre. Habla comigo. Habla conmigo. Eu ativo Yo activo o Cristo. Mais um minuto e eu termino. más un minuto y termino. E nós vamos orar. Y nos vamos a orar. Abraão Abraham ativou activó o seu destino su destino porque teve que renunciar. porque tuvo que renunciar. A viúva de Sarepta La viuda de Sarepta renunciou renunció tudo. todo. 1 Reis 17. Primera de Reyes E 17. entregou na mão do profeta Y entregó en la mano del profeta tudo que tinha todo lo que tenía para viver para vivir ativação de destino. activación de destino. Deixa eu dizer algo aqui. Déjame decirte algo. Enquanto você não entender En cuanto tú no me entiendas o que Deus está fazendo, lo que Dios está haciendo, a sua vida vai continuar a mesma. su vida va a continuar siendo la misma. Sabe como? ¿Sabe cómo? Esperando Esperando as profecias las profecías se cumprir. cumplirse. E nada Y acontece. nada pasa. Entenda uma coisa. Entiendo una Palavras cosa. proféticas Palabras proféticas são para nos movimentar son para movernos no propósito. en el propósito. Se você recebe Si tú recibes uma palavra profética, una palabra se profética, levante levanta e comece a trabalhar em y favor da comienza a palavra. trabajar en el favor de la palabra. Porque tem crente Porque hay creyentes que recebe a palavra que reciben la e vai para palabra casa y se va para la casa descansar. a descansar. Amém. Sim, é verdade. Entenda algo. Entienda algo. A sua oferta Su ofrenda manifesta manifiesta o seu destino. su destino. Amém. Amém. Se aquela viúva Si aquella viuda não entendesse o que o profeta falou, no entendiera lo que el profeta habló, ela estaria morta. ella estaría muerta. E escuta, agora eu Escucha. vou quebrar tudo. Ahora yo voy a quebrar todo. Escuta, Escucha. ele não pediu Él no pidió oferta ofrenda para o reino. para el reino. Ele pediu para ele. Él pidió para él. Entenda uma coisa. Entiendo una A cosa. ativação de destino Activación de destino não está no reino. no está en el reino. Está em ativadores. Está en activadores. O reino El reino é fundamento. es fundamento. Os embaixadores Los embajadores abrem os portais abren los portales do reino del reino para que a profecia aconteça. para que la profecía E a chave y la llave de liberação de liberación é a oferta es la ofrenda sobre o profeta. sobre profetas. Uau. 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 Eu nunca Yo nunca chego llego para um profeta para un profeta e peço oração y pido oración se eu não tenho uma oferta para si ele. yo no tengo una ofrenda para él. Todos os homens Todos los hombres da Bíblia, de la Biblia, quando iam visitar cuando iban a visitar profetas, eles profetas, levavam presentes. ellos llevaban detalles. Assim é. Assim é. Precisamos voltar Necesitamos volver à essência. a la esencia. Os reis, Los reyes, quando ia pedir conselho cuando iban a pedir consejo para profeta, para eles profetas, levavam ouro. ellos llevaban oro. Aí hoje, Hoy chegamos pro profeta. llegamos a los Você profetas. pode me dar destino? Tú me puedes dar el Você destino. pode me dar uma Tú me palavra? puedes dar una palabra. Quando o que ativa o profeta Cuando lo que activa el profeta é a oferta.
es la ofrenda. Se você reparar, Si você mira, todo profeta, todo profeta, quando recebe uma oferta, cuando recibe una ofrenda, ele tem uma palavra profética. él tiene una palabra profética. Irmãos, Hermanos, isso não é tendencioso. y eso no es tendencioso. Isso é Eso es modelo do céu, modelo del cielo, estabelecido por Deus. establecido por Dios. E o profeta Y el profeta tem que ser ativado tiene que ser activado quando recebe a oferta. cuando recibe ofrenda. Todas as pessoas, Todas las personas, quando chegam para mim, cuando llegan a mí, hoje eu sou apóstolo, hoy yo soy apóstol, mas primeiramente eu fui ordenado a profeta. mas primeramente fui ordenado a profeta. E eu sempre entreguei palavras proféticas. Y yo siempre entregué palabra A pessoa profética. pedia oração, eu entregava a palavra. La palabra, las personas pedían oración y yo entregaba E Deus falou para palabra. mim, para. Y Dios dijo para mí, para, Você está renunciando sua vida, tú estás renunciando a tu vida, mas eles não estão fazendo nada. mas ellos no están haciendo nada. E você está ativando eles Y usted está activando a ellos e eles não estão cumprindo nada. y ellos no están cumpliendo nada. Pastores, Pastores, olhem aqui para mim. mírenme, Pare para de abençoar de bendecir aqueles a aquellos que não querem nada com o reino. que no quieren nada con el reino. Pessoas comprometidas Personas comprometidas com o reino, con el reino, elas renunciam à própria vida. ellas renuncian a la propia vida. Escuta uma coisa e eu termino. Escúchame y yo termino. A obediência de Cristo La obediencia de Cristo lhe levou llevó à morte. a la muerte. A obediência de Cristo La obediencia de Cristo lhe levou lo llevó à morte. a la muerte. Cristo Cristo foi a última oferta fue la última ofrenda do Pai del Padre para que fôssemos salvos. para que fuéramos salvos. Por uma única oferta, Por una única ofrenda, Ele nos fez Él nos hizo perfeitos. perfectos. El Cordeiro. El Cordero. Agora, Ahora, presta atenção. presta atención. Isso aconteceu Eso pasó desde antes da fundação do mundo. desde antes de la fundación del Porque a mundo. Bíblia fala Porque la Biblia habla que o Cordeiro de Deus que el Cordero de Dios foi sacrificado fue sacrificado antes da fundação do mundo. antes de la fundación del mundo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. ¿Pueden ponerse de pie?